Hoje nós vamos falar sobre inteligência coletiva. Eu estou muito interessado em você. Solta a vinheta. A mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Edu Chefe. Edu, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui, mas explica um pouquinho melhor qual que é o trabalho do Edu e o que nós vamos conversar hoje. Muito obrigado pelo convite, Marco. Prazer imenso estar aqui com toda a tua audiência. Prazer é todo nosso. Uma alegria estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Eu sou facilitador de grupos e eu acredito que todas as organizações, todo o CNPJ, ele é constituído por CPFs. São as pessoas que fazem uma organização. E é sobre pessoas. O tempo todo tudo é sobre pessoas. Tem uma fórmula química que diz assim: C12, H22, O11. C é carbono, H é oxigênio, é hidrogênio, e o O é o oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Nenhum deles é doce. Porém, quando a gente junta C12, H22, O11, o resultado é sacarose, açúcar de mesa. Carbono não é doce, hidrogênio não é doce e oxigênio não é doce. A inteligência coletiva desse grupo entrega algo que sozinho nenhum deles tem. É sobre isso. Então, Pitágoras já falava sobre o resultado ser maior que a soma. Né? 2 mais 2 dá 6. Como é que a gente faz isso dentro de uma organização? Então, todo o meu trabalho ele tem como objetivo potencializar essa inteligência coletiva nutrindo as relações. É isso que eu aprendi a fazer. A minha formação é publicidade e propaganda. Eu sou publicitário, eu me formei em publicidade e propaganda na Unicinos há muito tempo atrás. Né? Tive uma agência de publicidade aqui em Porto Alegre durante 13 anos. Fui publicitário, atuante, dono de agência, até que um belo dia eu comecei uma formação chamada SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. E a partir dali eu comecei a estudar grupo, comecei a olhar para os grupos, descobri muita coisa sobre grupos de trabalho e o meu trabalho faz 12 anos junto a grupos de trabalho dentro das organizações, potencializando a inteligência coletiva, promovendo ambientes cada vez mais colaborativos e trabalhando com desenvolvimento humano dentro da organização. Embora você não seja um terapeuta, você trabalha para o bem-estar social e mental das entidades e das pessoas que fazem parte dessas entidades, dessas empresas, desses fundos corporativos. Exatamente. Só que quem participa também vai conseguir levar isso para a sua vida pessoal. Total. Vai carregar isso para melhorar a inteligência coletiva do cerne familiar. Isso. Sabe, Marco, eu costumo dizer assim, eu não sou terapeuta, mas o meu trabalho, por vezes, ele é terapêutico. Só por vezes? Muitas vezes ele é terapêutico. Sim. Porque é isso, eu promovo diálogos dentro da organização, eu acredito muito no diálogo. Eu costumo dizer que eu não faço dinâmica e que ninguém faz dinâmica. A gente não faz dinâmica, não faz dinamiquinha e não faz dinamicazinha. A gente faz atividades. E a partir da atividade emerge a dinâmica de funcionamento daquele grupo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer uma atividade com um grupo de pessoas. Eu posso ir numa outra organização,
fazer a mesma atividade com outro grupo de pessoas. A dinâmica de funcionamento aqui é uma, a dinâmica de funcionamento lá é outra. E a partir dessa dinâmica, eu reconheço qual é a dinâmica, eu mostro para eles, eu promovo que as pessoas percebam a sua dinâmica de funcionamento e a partir daí a gente começa a trabalhar. Em alguns lugares, a dinâmica vai ser de o grupo ficar na pré-tarefa. O grupo não quer embarcar na atividade porque o grupo não sabe o que vai acontecer e porque as pessoas não estão conectadas. Em outra, as pessoas são mais seguras, as pessoas fluem melhor e as pessoas vão embarcar na atividade. O conhecimento coletivo é maior, as pessoas... E elas embarcam na atividade, e a segurança entre elas. Então, assim, tem uma série de questões que eu abordo, tem uma série de olhares que eu trago para o grupo. A gente fala muito em segurança psicológica hoje em dia, no conceito de segurança psicológica. A gente fala muito em coesão. Existem muitos grupos onde há um profundo medo de divergir uns com os outros. Não existe divergência e alguns líderes, inclusive, preferem que não exista divergência. Mas, pela minha experiência, as divergências resultam em convergências. Exatamente, Marco. Nos grupos saudáveis. Tá. Todo grupo saudável, ele diverge, resmunga e converge. Tá. Os grupos, gostei do resmunga. Ele resmunga, é importante, né? Sim. E converge. Os grupos disfuncionais, que é como a gente chama, eles divergem, quebram o pau e vai cada um para cada lado. Tá. Brigam, para usar um termo mais bacana, e vai um para cada lado. Falando no meio corporativo, puxa o tapete. Um do outro, o tempo todo. E é muito interessante também que as empresas onde não existe essa divergência, um fala e os outros, então tá. Aham. Não flui. Isso. Não flui. E isso acontece nas famílias também. Isso. A pessoa não coloca o seu ponto de vista e depois reclama que a relação é tóxica. Isso. E aí, por que a pessoa não coloca o seu ponto de vista? Por que a pessoa não fala? Sabe que existe... Aí vem o trabalho terapêutico. Aí vem um trabalho que tem esse olhar terapêutico. Tem um filme, posso comentar um filme Por favor. aqui? Sim, tem sim, um filme, até uma dica de filme para as pessoas, chamado Queda Livre. Esse filme, Queda Livre, ele conta a história de uma situação que aconteceu dentro da Boeing, onde engenheiros percebiam uma série de problemas na organização. Porém, eles tinham medo de falar para os seus líderes, porque os líderes eram muito hostis. Os líderes não aceitavam e diziam, não me traz problema, me traz solução. E os líderes tinham um olhar muito ruim para esse apontamento de problemas. Tá. Acontece que os engenheiros pararam de reportar os problemas. E um avião com mais de 200 pessoas caiu. E todo mundo morreu. Então existe um livro chamado Organização Sem Medo, que é da doutora Amy Edmondson. Esse livro, ele fala muito sobre segurança psicológica no local de trabalho, que é o quanto eu consigo trazer os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas inquietações. O quanto o local é seguro. Não é a segurança que existe aqui dentro entre eu e o Marco. É a segurança que existe entre todos, para que todos possam colaborar. E aí, Marco... Segurança de se comunicar, segurança de poder divergir. De expor. De se expor. De se colocar para fora. Até mesmo porque é necessário. Muitas vezes as pessoas estão ali no trabalho e não sabem qual é o próximo passo. Isso. Ela precisa ter segurança para... Precisa de ajuda. Isso, para pedir essa ajuda. Sem medo de Exatamente, ser cortado. Exatamente. De ser julgado. Isso, e aí, Marco, entra também uma série de crenças. Como é que eu vou fazer perguntas? Será que eu posso fazer perguntas? Será que eu posso dizer que eu não sei? Será que eu posso demonstrar algum tipo de fraqueza? Então, repara que tudo isso está associado ao medo da pessoa se colocar, ao medo da pessoa se expor. Isso num ambiente corporativo, que é onde nós passamos mais tempo. Isso. Então, o meu trabalho, ele olha muito para todas essas questões, e aí eu vou lá no início de tudo, Marco, que é quando a gente entra para um grupo de trabalho.
Tem um autor, um pensador, um psicólogo americano chamado Will Schultz. Esse cara tem uma teoria que é a teoria das necessidades interpessoais em grupos. E ele diz o seguinte: qualquer um de nós, ou todos nós, ao entrarmos para um grupo, seja o grupo que for, nós temos 3 necessidades básicas. Então imagina assim, estamos formando um grupo de trabalho para fazer essa gravação. Estamos formando um grupo que vai jogar vôlei. Estamos formando um grupo e eu estou entrando dentro de uma organização. Todos nós do grupo temos 3 necessidades básicas: inclusão, controle e afeto. Todos nós temos a necessidade de se sentirmos inclusos no ambiente. Enquanto eu não perceber que aquele ambiente, que aquela turma tem a ver comigo, eu vou ter comportamentos disfuncionais. Controle. Todos nós temos a necessidade de, ao entrar para esse grupo, poder entender como é que eu interfiro nesse grupo. Como é que eu apoio esse grupo? Até onde eu vou? Qual é o meu limite? Qual é a minha alçada? Para onde nós estamos indo? Qual é o direcionamento? Com quem eu falo? E todos nós temos uma necessidade de afeto. E afeto quer dizer assim, o Schultz diz que todo grupo começa pela inclusão e termina pela falta de afeto dentro dos grupos. Tem uma pesquisa muito recente dos Estados Unidos, ela foi feita nos Estados Unidos, mas ela pegou índices globais que aponta que 1 em cada 5 trabalhadores no mundo se sente só. Se sente só, sem amigos, sem ter com quem conversar. 20%. 20% da população que trabalha se sente só. Aí, Marco, a gente começa a analisar a questão das doenças mentais no ambiente de trabalho e a questão como é que se chama? Saúde social no ambiente de trabalho. Sim. Então, existe toda a saúde mental e existe toda a saúde social. A saúde social está muito relacionada à qualidade das nossas conexões. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer churrasco na casa dos amigos do trabalho todo final de semana. Não é que a gente tem que jogar vôlei com os colegas de trabalho todo final de semana. Não é isso. Mas como é que está a qualidade das nossas conexões? Ainda mais pós-pandemia, em tempo que muita gente foi para o remoto e nunca mais voltou. Sim. Quais são as práticas que até mesmo no remoto, e existem práticas, que a gente pode fazer para que a gente se conecte de uma outra forma? As nossas conexões no trabalho, elas andam muito focadas só no trabalho, só na análise, só na estrutura. Elas não estão relacionais, elas são totalmente focadas na entrega. Então, como é que a gente cuida disso? Como é que a gente olha para isso? E é isso que eu faço dentro das organizações, conectando pessoas, aproximando pessoas, para que a gente consiga conversar mais. O ambiente de trabalho não é só produtividade. Não. É relacionamento. A gente precisa se relacionar para entregar. E aí, eu acredito que todas as nossas entregas e que toda produtividade, ela vem, ela emerge, ela tem o seu início na qualidade das nossas conexões e no quanto a gente conversa sobre um determinado assunto. Imagina que tu vai fazer uma pauta e que tu não conversou previamente como a gente conversou. Tu não desmarcou como a gente desmarcou. Sim. E a gente desmarcou por questões naturais que emergem e faz parte. E a gente se acolhe um ao outro. E a gente se respeita e a gente nutre esse campo. E a partir do quanto a gente nutre esse campo, vem o resultado. E tem algumas organizações... É a empatia, é a simpatia, é a compreensão, é a aceitação. Isso. E tu falou umas coisinhas aí que eu adorei, que eu vou querer pegar depois. Eu vou querer pegar isso que tu falou. Mas olha só, o resultado não se chama resultado por acaso. Ele resulta. E tem muita organização que diz assim, somos aqui orientados a resultado. Ok, orientado a resultado. Mas o que constrói o resultado? E não se olha para isso. O que constrói o resultado é a qualidade das nossas conversas. E conversar é diferente de falar. Tem muita organização onde eu falei já para a turma, já dei o recado. Isso não é conversar. Conversar é, Marco, o que tu acha sobre isso? Eu quero te escutar.
Sim. Qual contribuição tu tem sobre isso? Então, isso é a gente poder dialogar para gerar resultado. Tu falasse em simpatia e empatia, né? Sim. Tem uma outra questão que eu percebo no ambiente corporativo, Marco, que eu abordo muito em facilitações de grupo, que é o quanto nós andamos extremamente, todos nós, reativos. Nós pensamos, nós sentimos e nós reagimos. Essa reação, ela se dá por duas questões, dois polos. Ou é simpatia ou é antipatia. Ou é atração ou é repulsa. Então, eu penso, gostei do mar, vou para ação. Eu penso, olho, sinto, não fui com a cara do Marco, vou para a reação. E aí, a gente age a partir de simpatia, antipatia, atração ou repulsa. Tem um conceito que eu trabalho com as organizações que é do ser humano integrado. O ser humano integrado, ele pensa, ele vai para simpatia, antipatia, ele vai para atração e repulsa, só que antes dele reagir, ele pondera. E ao ponderar, ele vai para empatia. E aí ele não reage, aí ele tem uma atitude. E a atitude é algo muito mais responsável. E eu trago muito a importância da gente ter mais atitudes no ambiente de trabalho. Porque o nosso ambiente de trabalho, ele está um toma lá da cá. Falou alto comigo, eu falo alto contigo. Sim. Gritou comigo, eu grito contigo. Eu respondo na mesma moeda. E tá todo mundo reagindo um ao outro sem ponderar, sem pensar. Então, estamos nos afastando da responsabilidade social. Total. Onde é necessário, não só por parte da empresa, pagar o salário. Sim, compromisso. Tem que dar um bom ambiente de trabalho, tanto a NR1. Nossa, que vai trazer uma série de questões. Já está trazendo. Isso. Para quem não sabe, é uma norma. Pode explicar para o pessoal? É uma norma, não é a minha especialidade, Sim. Mas eu estou bem atento a isso, porque é uma norma de regulamentação sobre questões psicossociais. Né? É uma norma de regulamentação de questões psicossociais que antes não eram observadas no ambiente de trabalho. E aí, Marco, eu acho que isso tem uma questão evolutiva muito importante, porque nós ainda temos alguns cacuetes mecanicistas. Sim. O que eu quero dizer com cacuete mecanicista? Se eu falto ao trabalho porque eu quebrei o braço, eu faço um raio-x do meu braço e tá lá o raio-x. Quebrei o braço. Todo mundo enxerga, é mecânico. Agora, se eu tô deprimido, ou se eu tive alguma questão psicossocial, Sim. eu não consigo fazer um raio-x. Eu vou precisar trazer um outro tipo de laudo. E muitas das organizações não olham para isso com a forma como deveriam. A gente já está tendo progressos muito significativos, tem muitas organizações que estão se preparando, tem muitas organizações que estão contratando profissionais, Sim. tem muitas organizações que estão olhando para a saúde social e para o ambiente de trabalho. E isso não é levar para uma questão de paternalismo ou de assistencialismo ou qualquer questão pejorativa que seja. Isso é cuidado. É um cuidado extremamente necessário, até mesmo pelo bem-estar corporativo. Isso, porque Marco. Hoje, aqui no Brasil, estamos batendo recorde, atrás de recorde, Rio Grande do Sul, inclusive, isso, de ansiedade e depressão. E no Brasil, recorde ano após ano de acidente de trabalho. Acidente de trabalho também. Esse eu já não sabia. Os índices de acidente de trabalho, eles têm aumentado todos os anos. Todos os anos. É um ano maior que o anterior. Todo ano é maior que o anterior. Então, como é que a gente para? E muitos dos acidentes de trabalho estão relacionados à área psicológica. A fadiga. Fadiga mental. Fadiga mental, falta de estrutura. Tem questões... Depressão, ansiedade, tudo. Muito. Então, quando a gente pensa e começa a refletir um pouquinho sobre quem somos e como somos quem somos no ambiente de trabalho, a gente se dá conta do quanto a gente contribui muitas vezes para um ambiente disfuncional. Sim. A partir de papéis que a gente assume
que não são papéis assertivos. E esses papéis não assertivos, muitas vezes, eles emergem em nós em função das nossas reações no dia a dia, e não em função do nosso parar, ponderar e prestar atenção. Porque também é responsabilidade de cada um Isso. o ambiente de trabalho, não é só da empresa. Isso. É de cada funcionário também. Isso, também. Também. Existe a responsabilidade da organização, existe uma responsabilidade muito grande das lideranças, Sim. de não se ausentarem, perceberem e saber fazer uma leitura de grupo e ter qual é o papel do líder, e tem a responsabilidade do todo, a responsabilidade das pessoas, de cada um, de pegar para si a sua parte, né? Então, eu acho que o ambiente de trabalho, perceba o ambiente de trabalho, tem uma autora, uma pensadora brasileira, a Fela Moscovitch, ela escreveu um livro que se chama Laboratório de Sensibilidades. Eu acho esse nome maravilhoso. E o ambiente de trabalho, ele para mim, ele é um grande laboratório humano, onde nós nos experimentamos todos os dias, onde nós enfrentamos reações dos colegas, onde nós enfrentamos situações altamente desafiadoras, onde nós precisamos lutar e conviver com adversidades incríveis. E é isso, quem nós somos diante dos outros que não são quem eu gostaria que fosse. E eu não estou falando de matrimônio, estou falando agora de ambiente de trabalho. Sim. Quem eu sou diante do meu chefe que não é quem eu gostaria que fosse? Ah, mas será que eu sou quem ele gostaria que fosse? Porque aí eu também preciso pensar em mim, então preciso olhar para mim, para o meu próprio umbigo. E é muito comum a gente olhar Por que para o ele só outro... pega no meu pé? Será que é porque eu só dou bola fora? Será que ele só pega no meu pé? É. Começa Também. por aí, né? Também. O que eu estou vendo? O que eu estou percebendo do mundo e qual é o meu padrão? Porque aí a gente fala do triângulo dramático de Karpman, a gente fala das pessoas que têm uma tendência a ir para o papel do perseguidor, o papel do salvador, papel da vítima. Tá, quem eu sou? Como é que eu ando nisso tudo? Tô falando demais, Marco, não tô te deixando falar muito aqui. Mas eu não tô aqui para falar, eu tô aqui para te ouvir. Boa, boa. E aí, Marco, pegando tudo isso, então, eu fui pesquisar ano passado, quando nós tivemos um problemão aqui no Rio Grande do Sul em função das cheias. Sim. Eu tinha muitos clientes em São Paulo, muitos clientes fora do estado, e de uma hora para outra não tinha mais voo. E nós tivemos um período que a gente ficou meio que ilhado aqui. E eu resolvi pesquisar sobre facilitação de grupos. Eu fui atrás de livros e eu não encontrei. E aí, ano passado, quando eu encontrei 1 ou 2 títulos, eu resolvi escrever O Facilitador e a Facilitação. Esse aqui é meu. Esse aqui é teu, eu trouxe de presente para ti, né? Esse é teu, eu vou autografar depois. Ah, por favor. Esse é teu. Mas aí eu parei para pensar assim, cara, eu vou escrever, eu tenho 11 anos, no ano passado, de facilitação de grupos, eu vou escrever. Eu vou botar no papel casos desafiadores que eu tive. Eu começo o livro contando 9 histórias sobre facilitação de grupos. Eu usei uma atividade que se chama o é, não é, faz, não faz. Tá. Que diz assim, o que é uma facilitação de grupos e o que não é. O que faz e o que não faz. E eu escrevi um livro que apoia educadores, apoia todas as pessoas que trabalham com educação corporativa, todas as lideranças, inclusive, que conduzem grupos, conduzem reunião de trabalho, a parar para pensar um pouquinho o que é isso de facilitar um grupo. Como é que eu facilito um grupo? Porque tem muita gente que está atrapalhando o grupo. Tem muita gente que está abrindo espaços que não segura, que não sustenta. Uhum. Como é que a gente olha para tudo isso e como é que a gente passa a se qualificar também para abrir espaços que eu consigo sustentar? Então, está aqui o livro, O Facilitador e a Facilitação. É um pouquinho da minha história, dos meus 11 anos. Trago histórias e trago um pouco de técnica também de facilitação de grupos. Você poderia dar uma dica, agora que nós estamos chegando já no final do programa, dar uma dica para que as pessoas possam usar, aprender, se melhorar? Se desenvolver. A dica principal que eu trago, Marco, é a gente poder parar. Eu vou te falar agora sobre a minha palestra, então, que se chama A Pausa que Muda Tudo. Tá. O meu trabalho ele é muito orientado pela antroposofia
do Rudolf Steiner. Eu trabalho muito a partir de conceitos da antroposofia e um dos ensinamentos da antroposofia é que nós somos seres trimembrados. Todos nós somos seres com 3 grandes níveis. O nível do pensar, o nível do sentir e o nível do querer agir. Muitos de nós... É o querer agir e não agir. O que eu quero fazer? O que eu tô com vontade de fazer? O que eu tenho vontade? O que eu quero fazer? Que legal. O que eu tenho pensado? O que eu tô sentindo? E aí, a dica que eu trago é que cada um de nós, telespectadores, eu e tu, que a gente possa pensar e que a gente possa refletir sobre qual desses 3 níveis eu estou negligenciando. Porque a gente fala muito em humanizar, humanizar e humanizar. E para mim, humanizar é sermos por inteiro e não pela metade. Eu penso, eu sinto e eu vou para a ação. Agora, se eu estou negligenciando um deles, talvez eu esteja pela metade. Tem algumas pessoas que são mais focadas no pensar e está tudo bem, mas elas não deixam de sentir, não deixam de fazer. A questão é quando eu sou muito focado em alguma coisa e deixo o outro para trás. Tem pessoas que fazem, tem um ciricutico, são pessoas que se movimentam demais, são pessoas do fazer e que acabam esquecendo de pensar. Tem pessoas que estão com o sentir anestesiado. Então a questão é essa. Dica para encerrar. O que tu anda negligenciando? Qual desses 3 níveis tu negligencia? E que a gente possa se conectar para estar mais presente e para estar mais consciente sobre os pensamentos, sobre os sentimentos e sobre o querer fazer. É isso, Marco. Filosofando no final. Edu, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Prazer estar contigo, Marco. Fico à disposição. Tá aqui o livro e essa conversa foi muito boa. Gostei demais do teu convite. Muito obrigado. Teremos outras conversas. Muito obrigado. E se você quiser entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta para interagir comigo, com os nossos convidados, com o Edu e ter dicas exclusivas, é só acessar o telefone que está aparecendo aqui embaixo e entrar em contato. Até o próximo Papo de Terapeuta. A mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.